Onde investir a reserva de emergência? Se você não sabe o que fazer com a sua reserva ou se você está pensando em montar uma reserva e não sabe como montar, eu vou te ajudar. Primeiro a gente precisa entender o que que é uma reserva de emergência. É um valor que ele fica disponível para eventualidades não previstas. Por isso, ele é emergência. Ele tem que estar disponível para você. Ou seja, você não pode investir esse dinheiro em algo que vá oscilar o seu patrimônio. Você não pode ter uma oscilação no valor. Você pode até ter rendimento, mas o foco aqui não é esse. O foco é você ter esse valor disponível para acontecer alguma eventualidade. E eventualidade pode ser de curto prazo ou a longo prazo. Uma eventualidade de curto prazo seria, por exemplo, você bateu o seu carro e precisou do seu dinheiro, e a longo prazo seria você ser mandado embora do seu trabalho e não ter como sobreviver, e aí você utiliza a reserva de emergência para isso. Como que funciona a reserva de emergência? A maioria das pessoas indicam de 6 a 12 vezes, ou seja, 6 a 12 meses do seu custo mensal. Eu gosto de falar 9 meses, por quê? Eu acho que 6 meses é pouco e 12 meses é muito no início. Essa reserva, quanto mais valor você tiver, melhor vai ser. Mas a gente precisa pelo menos ter o básico. E para quem está num processo de início nos investimentos, está começando a montar a sua reserva de emergência, é importante se basear nesses 9 meses. Caso você queira 12, ok. Caso você queira 6, ok. Mas quanto mais dinheiro, é melhor. Outra coisa interessante a gente ter em mente é que é o custo e não o seu salário. Vamos a um exemplo aqui. Você recebe de salário R$ 5.000 e gasta por mês R$ 4.000. A sua reserva de emergência, além de servir para eventualidades, ela pode servir para o caso de uma crise ou o caso de você perder o seu emprego. Se você perder seu emprego, provavelmente o seu custo de R$ 4.000 vai diminuir, porque você não tem mais o deslocamento do trabalho, você não vai ter tantas saídas, talvez você não se alimente fora, você passe a comer mais dentro de casa. Você vai conseguir retirar do seu custo fixo mensal alguns itens, e retirando esses itens, você reduz. Então, talvez o seu custo seja de 3.000 e trabalhando seja 4. Você vai basear a sua reserva de emergência nesse valor de R$ 3.000 que eu citei como exemplo. Porém, caso você queira fazer da sua reserva, né, o custo atual que você tenha, legal, pode fazer. Talvez leve mais tempo, talvez você não vislumbre, vou montar minha reserva de emergência, vai levar 5 anos para montar. Talvez isso te desanime com o tempo. Então, você rever esse valor e colocar um valor um pouco menor no início vai te ajudar a começar a montar essa reserva. O ideal é ser maior, quanto mais reserva, mais segurança. Isso aqui também é importante você não confundir com reserva de oportunidade. A reserva de emergência você não vai utilizar, então é aquele dinheiro sagrado. Eu costumo dizer lá dentro da Start Grana, se você não conhece a Start Grana, quer conhecer, clica no link da descrição ou no QR Code. Eu falo bastante lá dentro e eu explico como que você monta uma reserva de emergência. E aí a gente precisa retirar o que que é reserva de emergência, que é esse valor imediato para o uso, e reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade, ela faz parte do nosso caixa, faz parte de uma estratégia de um dinheiro que fica disponível para você investir. Esse dinheiro você pode utilizar, por exemplo, você começou a guardar a sua reserva de oportunidade para comprar ações, mas no meio do caminho decidiu trocar de casa e precisou esse dinheiro para fazer a reforma. Ok, você vai utilizar esse dinheiro. Já a reserva de emergência, não. Mesmo que você utilize ele, talvez para alguma coisa que você vá ter um benefício, você tem que repor ele. Então, se você definiu que é R$ 40.000, 60.000, não importa o valor, você pode retirar, talvez para você conseguir um ganho ali de, ao invés de fazer um parcelamento, pagar um acréscimo, pagar uns juros, você paga à vista e depois você repõe esse dinheiro conforme você for recebendo o seu salário. Então, a reserva de emergência, ela tem que ficar sempre montada. Você não pode utilizar ela, a bolsa começou a cair, as criptos caíram, vou retirar um pouco da reserva de emergência para investir. Não, não faça isso. Tá lá dentro da Start Grana, eu explico certinho como que funciona isso. Para quem é a reserva de emergência? Isso aqui é importantíssimo para todos. Quando eu digo todos, é realmente todos. Rafa, eu tenho muito dinheiro, eu sou milionário, eu recebi uma herança, eu tenho 10 milhões, preciso montar reserva de emergência?
Sim, você precisa montar a reserva de emergência. Por quê? Principalmente depois que você aprende a investir, é comum nós pegarmos todo o dinheiro que a gente tem aportado. Inclusive, eu faço isso. Se entrar na minha conta corrente tem R$ 0, eu não deixo dinheiro na conta corrente. A gente investe todo esse valor. Só que o que que acontece? Se você não coloca um valor com liquidez, reserva de emergência é liquidez. Se você não coloca um valor disponível com liquidez para resgatar no dia, você pode precisar de 100 mil, 200 mil reais, seja o valor que for, e aí teu dinheiro vai estar em ações, vai estar em cripto, vai estar em algum outro ativo que pode ter uma volatilidade, ou seja, você vender com prejuízo, ou pode demorar para resgatar, né? Ações, a bolsa de valores, se você vender uma ação, você leva 2 dias para receber esse crédito na tua carteira. Então você precisou do dinheiro, eu tenho 200 mil disponível, mas você vai ter 200 mil daqui a 2 dias. E se você precisou desse valor hoje? Você precisou de uma cirurgia de emergência para um parente seu e você precisa bancar, você tem dinheiro, você vai ajudar essa pessoa. Só que como você não tem liquidez, você não vai conseguir utilizar esse dinheiro de imediato. Então você tem que ter reserva de emergência. Se você for rico, milionário, você vai ter uma reserva de emergência mais volumosa, pouposa, mas tem que ter. E inclusive para CNPJ, isso daqui não é assunto do vídeo. Se você quiser, se você tem empresa, um pequeno negócio e quer que eu fale sobre fluxo de caixa de empresa, deixa no comentário que eu faço um vídeo específico sobre isso. Toda empresa tem que ter no mínimo 6 meses do caixa mensal. Rafa, isso é muito difícil. Eu sei, eu já tive empresa, eu sei o quanto isso é difícil, mas é possível. Da mesma forma que você vai ter que se regrar para sobrar dinheiro e conseguir aportar e montar sua reserva de emergência, na empresa você vai ter que fazer a mesma coisa. Isso daqui ajuda demais a você não pegar empréstimo, a você não tomar juros, a você não descontar títulos, você precisar isso. Deu um furo no caixa, você tem dinheiro disponível. Isso aqui tua empresa vai crescer de uma forma muito mais rápida. Onde investir? Eu sei que esse tema às vezes pode ser um pouco polêmico. A ideia é não ser polêmico. Eu tenho uma visão, eu sei que outras pessoas, outros influencers, outros educadores têm outra visão. A minha visão é bastante simples da funcionalidade da reserva de emergência. A reserva de emergência tem que estar disponível a qualquer momento. Isso aqui é o princípio básico, fundamental da reserva de emergência. Qualquer investimento de liquidez diária, ou seja, resgate imediato. Se não tiver resgate imediato, não é reserva de emergência. Essa é a minha visão, que é o famoso D mais zero. Então, o resgate tem que ser hoje. Eu solicitei no banco, na corretora, e esse dinheiro está disponível para mim hoje. Quais são? O mais famoso é o colchão. Óbvio que isso daqui é uma forma lúdica de colocar aqui a informação, mas antigamente era muito comum fazer isso. Nós pegávamos o dinheiro, guardava ali numa gaveta embaixo do colchão. Eu sei que você não vai fazer isso, deixar o dinheiro em casa. Se você tiver dinheiro lícito, você não deve guardar na sua casa, mas é uma forma de você guardar dinheiro e ter ele disponível a qualquer momento. O nosso colchão moderno, que é a conta corrente, então é você deixar o dinheiro disponível no teu banco ali na conta corrente. Rafa, eu não vou ter rendimento se eu deixar na conta corrente. Não é para você ter rendimento, você precisa ter o dinheiro disponível. Se você se sente seguro deixando na conta corrente, deixa. Nossa, como assim? O cara da finanças disse que é para deixar na conta corrente. Reserva de emergência tem que ficar disponível. Ponto. Poupança. Ah, mas poupança é um mau investimento. Não é investimento. É reserva de emergência. Ou CDB. Eu prefiro deixar em CDB. Não é uma recomendação, mas para mim faz muito sentido você deixar em CDB liquidez diária. Lembre que o CDB, se não for liquidez diária, ele pode ser liquidez em 30 dias, 60 dias, 180. Então, quando você for colocar, tem que colocar no diário. Qual que é a diferença? Vai ser o rendimento. O rendimento do diário, geralmente ele vai seguir a Selic, que é o CDI 100%. Se for menos, não compensa. Se for mais, provavelmente vai ter um prazo maior para resgate. Aí foge da alçada de reserva de emergência. Posso investir em outra coisa? Pode. O dinheiro é teu, você faz o que você quiser. Se quiser colocar em Tesouro Selic, LCI, LCA, fundos, você pode fazer. Lembrando que não pode ter variação no rendimento. Se você precisar resgatar antes do vencimento, você pode perder dinheiro. No caso, a marcação a mercado da Selic. Então, se você colocou um investimento, aí IPCA mais 5, e quando você for vender tiver IPCA mais 6,
o valor atual do título vai estar maior e você vai perder essa diferença. Então tem que ficar muito de olho quanto a isso. Pode. Muita gente recomenda você colocar no Tesouro Direto. Outro problema que tem acontecido nas últimas semanas, últimos meses, para quem está vendo esse vídeo agora em janeiro de 2025, recentemente nós tivemos o Tesouro Direto em greve e ele fechando para leilão. Não sei por qual motivo, não foi explicado, mas as pessoas tentavam resgatar ou tentavam comprar os títulos e ele não estava disponível. Então tem que ter bastante cuidado e não é esse o objetivo da reserva de emergência. A reserva de emergência é você ter uma liquidez, o famoso D mais zero. E em resumo, a reserva de emergência é para emergência. Eu tenho reserva de emergência e eu vou trocar de carro, eu vou utilizar. Não. Bateu o carro, pode utilizar? Sim, aí é uma emergência. Queimou minha máquina de lavar roupa. Posso usar? Se o valor à vista compensar, você utiliza a reserva de emergência. Se não, você faz parcelado, que é mais vantajoso. Lembrando que tudo isso tem aula específica dentro da Start Grana, explicando como que você pode montar a sua reserva de emergência. O foco não é obter lucro. Então, longe de obter lucro, mas eu vou deixar 100 mil reais sem obter lucro, ou eu poderia estar comprando ações, dobrando esse capital em cripto, né, triplicando, e aí depois eu tenho mais dinheiro. Tá, e se o mercado virar contra, você perder, cair tua carteira 30% e você tiver uma emergência e precisar utilizar esse dinheiro. A função da reserva de emergência é estar all the time disponível, o tempo todo disponível. Lembrando que, né, o tempo todo aqui, o all the time, você não vai ter resgate, por exemplo, 2 horas da manhã, mas se você estiver fazendo alguma coisa 2 horas da manhã, provavelmente é alguma coisa ilícita, até porque se você estiver dentro de um hospital precisando de uma cirurgia de emergência, provavelmente o hospital vai ter o bom senso e não vai te cobrar às 2 horas da manhã, vai esperar os bancos, as corretoras abrirem às 8 horas da manhã para você conseguir fazer o seu resgate. Então, isso aqui a gente não precisa levar em consideração. E não esqueça que tem que ser liquidez diária. Eu dei o exemplo ali do cara rico. Às vezes a pessoa tem fazenda, tem gado, tem boi, tem carro, tem resort, tem tudo. E aí ela não tem dinheiro disponível na conta porque o dinheiro dela ficou aplicado, ela precisa ligar para o gerente para resgatar e vai resgatar só daqui 2 dias. E aí ela perdeu o que ela precisou fazer com o dinheiro dela. E a reserva de emergência também ela vai servir no caso de você perder o seu emprego ou você quebrar a sua empresa ou tiver uma crise nacional, uma crise econômica, uma crise de saúde como nós tivemos no passado, você vai ficar seguro, você vai manter a sua sobriedade. Então, ela, além de servir para você ter o dinheiro ali no momento, ela serve para você manter a sua sanidade intacta. E para você aprender a parte comportamental dos investimentos, como você montar reserva de emergência, como você sair das dívidas, tudo que você pode fazer antes de começar a investir, durante os investimentos e para você melhorar os seus investimentos, tem a Start Grana, a partir de R$19,90 no plano anual. Clica no QR Code que tem aqui embaixo. Meu muito obrigado, agradeço por você estar aqui comigo. Valeu, até a próxima. E não esqueça de curtir esse vídeo e deixar seu comentário se você já tem reserva de emergência, se você está montando sua reserva de emergência e se você concorda que reserva de emergência é somente CDB. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, até.